Esperar gravar a reunião para eu começar a falar da aula. Beleza. Tá todo mundo vendo aqui, gente? Sim, sim. Sim. Uhum. Hoje a gente vai fazer uma aula rapidinha sobre lubrificantes sólidos. Vocês já tiveram essa aula antes? Porque eu não vi no plano do Diego e eu acho importante passar para vocês da engenharia sobre lubrificantes sólidos, mais do que para os outros níveis. Então, por isso eu decidi dar essa aula de lubrificantes sólidos hoje. Vocês já tinham visto? Ele comentou um pouquinho, né? Mas ele falou sobre grafita, bisulfeto de molibdênio, essas coisas? Falou bem rapidinho. Massa. Então vamos falar um pouquinho mais agora. E já vamos falar como a forma que esse lubrificante pode ser, caso vocês precisam no futuro utilizar em algum projeto de vocês ou em algum equipamento, vocês já vão ficar sabendo como que faz a aplicação, no caso, como ela pode ser aplicada. Lubrificantes sólidos, como o próprio nome já diz, são substâncias sólidas, né? Que elas têm algumas características importantes, assim, umas características diferentes dos outros sólidos, que permitem que elas sejam utilizadas como lubrificante. No caso, vai depender muito da condição de serviço. Claro, se vocês puderem utilizar lubrificante, no caso líquido, ou lubrificante pastoso, vocês vão optar por fazer isso, que é uma coisa muito mais barata e muito mais fácil, no caso, de fazer a aplicação. Também são conhecidos como lubrificação a seco, e não necessariamente ela precisa de um meio líquido, embora algumas vezes você pode utilizar o meio líquido para fazer essa aplicação, ou utilizar o lubrificante sólido como um aditivo para o lubrificante líquido ou pastoso. E, por exemplo, é muito comum vocês verem graxa com grafita, por exemplo. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ou com bisulfeto de molibdênio. Quer ver? Graxa com grafite. Ó, viu? É muito comum, porque o que acontece? Esses sólidos, de forma geral, eles vão ter baixa resistência ao cisalhamento. E essa baixa resistência ao cisalhamento vai fazer com que ele... e tem que ter uma boa adesão, né, no caso. Então, se você tem um material sólido com muita adesão e baixa resistência ao cisalhamento, quando você tem outra parte entrando em contato com esse material, esse lubrificante ele vai cisalhar no lugar de fazer com que, de permitir com que esse material que ele esteja protegendo seja riscado ou desgastado. Entenderam, mais ou menos? Entendi. Essa propriedade de cisalhamento deles aí, né? Isso. Inclusive é o próximo slide. Então, o que acontece? É desejável que todos os lubrificantes sólidos eles tenham baixa resistência ao cisalhamento, estabilidade a temperatura elevada. Vocês vão ver também que a gente vai falar aqui, no caso eu já estou falando para vocês, que eles são utilizados muito onde eu tenho altas temperaturas, porque eu não vou ter a mudança de viscosidade que eu teria com o óleo, e também não vou ter o derretimento, no caso, a mudança do estado líquido que poderia acontecer com a graxa, que é o desprendimento do óleo, no caso. Altos índices de transmissão de calor, igual aconteceria no caso com outros lubrificantes. É interessante que esses lubrificantes sólidos também tenham uma boa taxa de transmissão de calor. Alto índice de adesividade, porque ele precisa ficar muitas vezes aderido na superfície. Ausência de impureza abrasiva, isso é claro, porque no caso, se você não faz esse controle de impurezas, você vai acabar favorecendo o desgaste em vez de fazer a lubrificação. E resistência à degradação oxidativa. Isso é uma característica global, claro que nem todos os lubrificantes vão precisar atender, mas os dois mais famosos, que é a grafita e o bisulfeto de molibdênio, de forma geral, eles atendem a todos esses requisitos aqui. Vamos colocar. Vocês já ouviram falar do bisulfeto de molibdênio? Acho que não. Nem você, Gabriel, você fez técnico. Ah, não lembro, não. Eu fui seu... Grafite eu lembro. Bisulfeto, não. Bisulfeto de molibdênio. Spray. Eu não fui seu professor do técnico, não, né? Foi... esqueci o nome dele. Hernandes, Ayolf. Fernandes.
Hernandes. A Hernandes saiu, não fui eu que entrei? Porque eu peguei muitas aulas do Hernandes. Foi, ele saiu e você entrou. Não, mas lubrificação foi o Valber, não? Deve ter sido. Enfim, é muito comum a gente ver esses sprays secos utilizando bisulfeto de molibdênio. Né? A forma comum da gente ver. Que é um negócio que já meio que exclui as impurezas por causa do jato e já faz a aplicação do bisulfeto. Geralmente, esses lubrificantes eles vão ser utilizados como película ou eles já vão vir, no caso, como em vidros e outras borrachas, como um revestimento desse material. Justamente porque eles aderem ali na superfície e são cisalhados no lugar do metal base ali do sistema. Cara, eu estou usando isso, mas eu não sei usar. É no scroll que muda. Eu estou tentando mudar, apertando o botão e não muda de jeito nenhum. Eles vão ser recomendados, no caso, como eu falei, para serviço onde você vai ter extremas pressões e, além do que você poderia utilizar a graxa, você vai poder ter temperatura elevada, cargas intermitentes e meios agressivos. No caso, a temperatura elevada que a gente fala aqui é uma temperatura além do que a gente poderia usar a graxa, ou então eu posso ter a combinação das duas coisas, uma pressão muito alta e uma temperatura muito alta. Então eu vou e tento utilizar o lubrificante sólido nesse lugar. Aí aqui tem um monte de lugares onde é comum você ter a aplicação de lubrificante sólido. No dia a dia, no caso, vocês sabem algum exemplo em que a gente usa lubrificante sólido no lugar de lubrificante líquido e pastoso? Rapaz, por experiência própria, eu já vi o pessoal usando quando vai colocar a chave. Uhum. Aí, quando ela tá agarrando, aí passa grafita. Isso mesmo. É tipo... Domesticamente, a gente acha, quer ver, a grafita, né, num formato, é tipo uma bombinha. Acho que vai achar... Geralmente eles vendem com o nome de grafite mesmo e... aí é complicado, né? Grafite lubrificante. Eles vendem assim, ó. Ou assim, aqui em Guriri eu sempre vejo assim para comprar, ó. Nesse formatinho aqui. Que é muito utilizado para fechadura mesmo. E na parte automotiva, fechadura de carro. O vidro automotivo, muitas vezes ele passa um pouquinho também para não arranhar o vidro quando tá fazendo a troca ou tá usando um novo. Mas usa para indústria médica, agroalimentar, petroquímica, um monte de coisa. Alguns rolamentos especiais precisam utilizar lubrificante a seco. Por isso que rolamento está entre aspas, né? Porque a gente já viu anteriormente que a gente tem os lubrificantes vedados, que eles já vêm lubrificados com a graxa, e tem os rolamentos que estão ali em banho, que vai ser lubrificado a óleo. Mas em alguns casos, você pode ter lubrificantes especiais que vão utilizar no caso, o lubrificante sólido como meio de lubrificação. Compressores, um monte de coisa. Na parte elétrica, isso na parte que eu domino muito, nem gosto, mas é muito utilizado para circuitos elétricos e transdutores também. Também pode ser utilizado para fazer o papel de selante. Vocês já ouviram falar de gacheta? Já. Vou mostrar a cara da gacheta aqui para vocês. Gacheta. Não é gazeta, é gacheta. Ó, no caso, são cordas feitas de tecido e um monte de coisa, que eles podem ter um formato mais quadradinho assim, ó, tá vendo? Que essa daqui tem um perfil mais quadrado, e ela é embebida no lubrificante sólido, no caso, na parte de grafita ou bisulfeto de molibdênio, e ela serve para fazer a parte de vedação / lubrificação de eixos e outros componentes das bombas. E outras coisas também que a gente precisar utilizar, né? Mas ela é um componente duplo. É um componente que serve tanto para vedar quanto para lubrificar. Aliás, componente duplo não. Componente que tem função dupla. E ela tem um tipo específico de ser aplicado, que eu acho que vocês já devem ter visto ou em manutenção ou em elementos de máquina. Mas você meio que faz um rolo com várias delas, assim, tipo, ou cortando ou enrolando mesmo. Mas geralmente você corta e faz anéis
vai formando tipo... Eu tô falando e tô falando com a mão, mas eu esqueci que eu desliguei a minha câmera. Liga aí. Eu vou mostrar pra vocês que eu tô muito feio pra aparecer no YouTube. Gacheta de vedação. Vamos ver se tem ela mostrada aqui no... Ela montada aqui, ó, tá vendo? Ah, tá horrível isso. Montagem. Ó, tá vendo aqui, ó? Ela fica dentro de uma caixa onde é feito vários níveis dela e depois você meio que pressiona para ela fazer esse papel de vedação, ó, tá vendo? Eu tenho tipo um flange aqui empurrando ela para fazer essa montagem e tenho vários níveis. Deixa eu ver se eu tenho uma foto. Ó, o homem montando aqui. Não, esse não é gacheta, não. Assim, a gente tipo... Tá vendo? Ó, que ela fica tipo, direitinho aqui na sede que tem para ela. Aqui, ó. Tá vendo que você cada dia é um bicho diferente. Hoje é esses passarinhos que decidiram gritar aqui no meu ouvido. Sai fora! É a natureza, pô. Ih, esses bichos estão morando aqui na minha casa. Suja tudo, todo dia tem que limpar. Todo dia, eu que não limpo, mas eu deveria limpar todos os dias. Tá vendo como elas são feitas? Você corta, vocês não usam meio que enrolando, vocês vão fazendo os níveis de gacheta e vão cortando e montando como se fossem anéis individuais, vamos colocar assim. Ó, aqui, ó. Viram? Aqui tá perfeito. Entenderam, gente? A montagem da gacheta, ó. Entendi. Topster. Muita gente está deixando de usar gacheta hoje em dia, fazendo revamps dos aparelhos para aplicação de selo mecânico, no caso. Para utilizar selo mecânico. Que eles são mais eficientes e tem um controle maior de vedação. Porque a gacheta, como é tecido, com o tempo tipo, de trabalho, ela vai deixando de fazer essa função e pode... Mas... Tá falando... Cada coisa. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então ela tá deixando. Tem muita gente que está abandonando a utilização de gacheta para a utilização de mecânica. Aqui falando especificamente da grafita, ela é a grafita coloidal, que ela vai ser utilizada tanto na forma de pó bem fininho, ou dispersa em água, óleo mineral ou animal, ou algum outro tipo de solvente. Quando a gente usa solvente para aplicação, a gente meio que faz como se fosse uma pasta com esse solvente e o lubrificante, aplica, ele evapora e o lubrificante fica ali aderido à superfície. Não sei se vocês já viram mexendo nisso. Mas também é muito usado de você só dar como no caso da fechadura, você só dá um soprinho um sopro, como o pó é muito fininho, ele vai e já entra lá e com o movimento da chave, ele vai meio que se espalhando com o tempo. O outro é bisulfeto de molibdênio, vem utilizado como lubrificante sólido na forma de pó, dividido. A gente pode fazer ele disperso em óleos minerais e algum tipo de solvente, ou também na forma de aditivos para graxa. E eu também falei com vocês no caso do jato a seco, né? Que ele vem com um solvente que vai, depois do tempo, evaporar, ou ele vem na forma de jato seco mesmo. O enxofre, não sei se vocês sabem, ele pode até ser utilizado como aditivo. Como aditivo não, gente. Eu estou misturando as matérias. Como a gente fala em materiais, aditivos é para lubrificante. Lá em materiais a gente fala elemento de liga. O enxofre pode ser utilizado como elemento de liga para aços que precisam de alta usinabilidade. Porque ele funciona... A grafita também, no caso, vai ser utilizado da mesma forma, mas ele possibilita uma melhor quebra do cavaco e uma lubrificação já no caso, enquanto você vai usinando. Vocês lembram disso na vida de vocês? Se não me engano, ele forma umas bolinhas, né? Isso. Acho que de enxofre mesmo. Reage com carbono e forma as bolinhas. Isso aí melhora a usinabilidade. Isso mesmo.
Então você tá usando a mesma ideia da lubrificação para melhorar a usinabilidade. A mesma coisa é aqui, tipo, ela tem uma boa aderência e um baixo desalhamento, então ele possibilita que esse enxofre, esse, no caso, bisulfeto aderido, ele não permita com que o material entre em contato direto com outro metal, um metal. Também ele é metal, mas como podemos dizer, tipo assim, vocês entenderam o que eu tô falando? Uma parte da máquina, outra parte da máquina, você meio que forma um filme ali, porque ele adere bem, você consegue cisalhar o enxofre, o bisulfeto de molibdênio, em vez de cisalhar o metal com metal, vamos colocar assim. Entenderam? Ou não? Caiu a internet, gente? Murilo, Gabriel, Wellington. Beleza. Sumiu, ficou. Às vezes acaba a internet, eu fico falando aqui sozinho, depois eu tenho que repetir tudo. Alguém passou um carro aqui. Tá. Então, um lugar que utilizam bastante o bisulfeto de molibdênio é no espaço. Porque ele é o melhor lubrificante. Vocês sabem qual que é o nível de atrito no espaço? O coeficiente médio de atrito no espaço, assim? Não. Alguém já falou disso com vocês em tribologia, alguma coisa? É 0. Não, todo mundo pensa que é 0, na verdade. Na verdade, o que acontece é que com a ausência de ar ali no meio das nossas partes, ele vai favorecer em muito aquelas microsoldas, não tem? É verdade. Então, o coeficiente de atrito no espaço ele é altíssimo. A gente sempre acha que ele vai ser muito perto de 0, sei lá, porque a gente tira isso da nossa mente. Mas, na verdade, ele vai ser muito alto. Então, os coeficientes no espaço vai chegar de 10 a 100, assim. Eu tinha um professor... A microsolda. Não tem quando você coloca um metal muito liso em contato com o outro e eles meio que se ligam com o tempo? Você tem que dar uma forçada para desfazer as microsoldas? Isso no espaço acontece muito, porque aqui quando a gente tem o contato do ar com a superfície do metal limpo, vamos colocar assim, o metal puro, não puro, mas o metal limpo, a gente tem a formação de óxido, e esse óxido, ele faz com que não aconteça essa microsolda. Só que no espaço você não tem oxigênio, então você não favorece essa microsolda e tem esse mecanismo de microsoldas bem favorecido. Claro que eu não sou especialista nisso, mas é uma coisa bem legal de dizer aqui. Então, o lubrificante sólido, o bisulfeto de molibdênio, ele é muito utilizado como revestimento e tal nas peças que vão para o espaço, porque ele vai impedir de ter um atrito muito sinistro, assim. No caso, uma fusão no caso das duas peças. Não uma fusão, mas uma que uma peça fique aderida na outra. Eu não sei como eu posso falar isso. Uma adesão. Adesividade. Melhor. Uma adesividade. Muito bem. Então ele impede que isso aconteça. Então é muito utilizado no espaço. A gente tem outros lubrificantes sólidos, claro que eles são muito específicos e muito... O PTFE é muito usado, gente. O PTFE, a gente também... É que o PTFE, ele está sendo... Na época que eu fiz essa aula, ele estava Ele estava começando a ser muito utilizado, mas a gente tem ele em spray também, ó. É bem legal. Tá vendo, ó? White Lube, esse DW40, é bem utilizado. Então, eu acho que para esses sprays que a gente usa, a gente acha com mais facilidade. O PTFE, tá aqui o negócio, eu vou lá e procuro de novo. Ele está sendo mais utilizado que o bisulfeto de molibdênio para utilização doméstica e tal, mas na indústria ele já vem sendo utilizado bastante também. A gente tem o talco, fluoreto de cálcio, silicone, fluoreto de cério e de sulfeto de tungstênio. Vocês estão vendo que o silicone está aqui, mas ele também foi utilizado como graxa sintética? Vocês lembram que eu falei dele para graxa sintética?
Pois é, só que aqui no caso, a gente está pensando num silicone sendo utilizado na forma sólida, que também pode ser compreendido como lubrificante sólido. Acho que acabou a aula, mas só para garantir. Aplicação, muito bem lembrado. Eles vão poder ser aplicados pulverizado, direto onde você quer lubrificar. Vocês lembram daquele jatinho de tipo uma perinha com um chuveirinho na ponta que a gente usava para fazer aplicação de partícula magnética lá em ensaios não destrutivos? Lembra ou não lembra? Cara, não lembro, velho. Vou mostrar para vocês então. Mas eu não sei o nome, né? Vamos colocar partícula magnética a seco. Acho que é bombinha o nome. Bombinha. Bomba. Não. Aqui, ó. Pulverizador, que é o nome. Nome muito melhor do que bombinha. A gente pode utilizar, por exemplo, esse pulverizador para fazer aplicação de... Ele também, no caso, é utilizado para fazer aplicação de lubrificante sólido. A gente pode fazer o mergulho no lubrificante mesmo, ou no lubrificante diluído em alguma coisa que depois vai se dispersar. A gente pode fazer a limpeza e escovação e depois fazer a esterilização e o mergulho na solução para que depois faça um tratamento térmico e esse lubrificante sólido fique aderido, no caso, ele fique como um revestimento no meu metal base. São as formas que eu tenho de aplicar o metal base. Último slide agora, a gente vai ter esse tipo de aplicação, no caso, em vários materiais, como a borracha, vidro, madeira, cobre, cromo, alumínio, aço inoxidável, plástico e titânio. Todos esses materiais vão permitir a utilização conjunta, no caso, com lubrificantes sólidos. Alguma dúvida, jovens? Por enquanto, não. Viu como eu falei que a aula foi rápida? Ela foi rápida mesmo? É sobre isso. Meia horinha, suave. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Semana que vem, ou eu posto o exercício, ou eu dou outra aula síncrona. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda na minha vida e falo com vocês, beleza? Beleza. Beleza. Então é isso. Boa tarde para vocês. Boa próxima aula aí. Beleza, Abrão. Valeu, Abrão. Abraão, uma dúvida aqui, rapidão. Fala aí. Naqueles grupos lá, no final tem lubrificação de mancal, mancal de deslizamento e engrenagem. Cada isso é um tema, né? Isso. Cada... Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Lava. Deixa eu só... vou deixar aqui porque vai que a pessoa que vai ver esse vídeo também vai ter... Poderia deixar o exercício independente da aula. Poderia. Eu vou pensar no seu caso, para ver se eu faço um exercício e coloco lá. Certificar a edição. Refino eles são divididos pelo ponto e vírgula, tá vendo? Um tema é refino. Gente, refino é um tema muito legal, tá? Ele é atual, mas ele não é um atual. Ele é um atual que já tem muito tempo. Então, assim, ele tá na moda, vamos colocar assim, só que ele já tem bastante material na internet falando, então vocês não precisam ficar com medo, não, só porque não tá no livro. Vocês acham um material muito, muito fácil sobre o refino. Se colocar aqui, ó, refino. Olha um monte de coisa que tem, ó. Se de ferro tem um monte de vídeo falando, tem material, ó, falando como que é. Refino nada mais é do que você reciclar o seu óleo, você pegar ele utilizado e trazer ele de novo para uma refinaria e deixar ele pronto para uso. É muito legal. É verde, é um assunto de meio ambiente até. É bem interessante.
Refino. É um assunto que eu indico muito vocês falarem sobre. Óleos para turbina e compressores, fluidos hidráulicos é outro, e lubrificação de mancais de rolamento, mancal de deslizamento e engrenagens. Esse é um tema grande mesmo, mas tem no livro, qualquer coisa, não tem... E a comparação entre óleo e graxa para esse tipo para esse tipo específico aqui como podemos dizer? De lubrificação, certo? Então são 4 temas. Provavelmente, se todo mundo for participar, só um grupo vai precisar ficar com 4 pessoas. Mas isso é se todo mundo for participar, assim, para fazer esse trabalho. Entendeu, Wellington? Entendi. Show. Eu quero que um de vocês 3 façam sobre refino. Eu vou postar a aula depois aqui, tá? Aqui nessa página. Não vai cair na prova, mas eu indico fortemente que todos vocês vejam essas apresentações depois. Aham. Show, então era isso, jovens. Boa tarde para vocês. Boa próxima aula. Valeu, Abrão. Pensa no Valeu, Abrão. exercício aí. Pensar em quê?